pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje é depressão. O que você acha disso? Roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou a pastora Valéria Oliver e sinta-se muito bem-vindo a estar aqui mais uma vez participando deste tema tão polêmico, né, que é depressão em meio a toda essa pandemia que estamos vivendo, né? Antes de iniciar o vídeo, eu te convido a se inscrever se você ainda não for inscrito, para deixar o seu like e não deixar de clicar aí no sininho das notificações para você não perder nada, nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Temos hoje a presença especial do pastor Michel Ávila. Pastor, seja muito bem-vindo, graça e paz. Pastor, peço que o senhor fique bem à vontade. Sinta-se na sala da tua casa. Vamos tomar um cafezinho? Sim, pastor. Vamos começar servindo um cafezinho aqui pro pastor, pra gente bater um papo bem legal, bem descontraído. O café tá cheiroso, hein? Então, pastor, nós sabemos que nós não temos uma opinião profissional sobre o assunto, né? Não somos psicólogos, terapeutas, né? Mas olhando dentro da área que nós atuamos, né, que é como pastores, nós também trabalhamos nessa área, né? Ajudamos pessoas e já vivemos experiências nessa área. Sim. Mas eu sei que o senhor tem estudado muito sobre isso. E eu gostaria de pedir ao senhor para dividir um pouco dessa experiência do senhor, todo esse estudo que o senhor tem feito durante esses dias, que o senhor dividisse alguma coisa conosco aqui nesse momento. Fique à vontade. Boa noite a todos, né, que vão escutar. Bom dia, boa noite, boa tarde. Quem for, né, ouvir a gente falamos aí. Pastor, primeiramente é uma honra, né, estarmos aqui debatendo um assunto tão importante. Pelo que a gente temos visto no nosso meio, principalmente no nosso meio, muitas pessoas têm sido cometidas a depressão, né? No Brasil, são mais de 11,5 milhões de pessoas. É muita gente, né? Muita gente afetada pela depressão. A depressão ela chega a afetar a economia do mundo, onde nós vemos 3 bilhões, não é pouca coisa, ela afeta uma área muito importante em todos os aspectos. Então nós vamos entender que a importância do tratamento acerca da depressão. O tanto de gente que é cometida dessa doença, o que nós podemos hoje falar para essas pessoas, o que elas podem fazer para nós ver um tratamento, para elas se ajudar, porque nós vivemos na pele, como a senhora falou, nós não somos especialistas, mas me bateu uma curiosidade quando eu passei isso na minha vida. Né, no meu relacionamento, no meu casamento, que minha esposa, ela teve depressão e quase foi ao suicídio. Então nós vemos o quanto essa doença ela é devastadora no meio familiar, o quanto ela traz malefícios para o nosso meio, para nosso convívio, né, na nossa área de atuação, onde quer que ela chegue, ela traz algo muito ruim, principalmente na área familiar. Pastor, e tem muito preconceito, né? A gente sabe que a pessoa, quando ela chega a um estágio de depressão, que ela percebe que a depressão ela vem assim, como uma tristeza. Uhum. E quando a pessoa percebe, não consegue mais sair da onde ela entrou. Né? E existe um grande preconceito quanto a isso, porque as pessoas têm medo de dizer que tem depressão, porque muitos colocaram assim um tabu em dizer que depressão é um demônio, depressão é espiritual, depressão é a pessoa que está possessa de coisas ruins, de coisas malignas. E a gente que já viveu na pele, a gente sabe que não é assim, né, pastor? A gente entende que a depressão é a doença do século, é o mal do século, né? Que veio, porque ela vem assim, devagarinho, e quando a pessoa percebe, já se afundou. Pastor, eu passei por uma experiência há um tempo atrás, logo que o meu filho mais velho, Pedro, foi embora,
A gente estava vivendo uma grande transição na igreja, porque a igreja teve que sair de um templo e a gente não conseguia encontrar outro local. Eu tive que colocar a igreja dentro da nossa casa para a gente não ter que fechar. E nessa fase complicada, eu perdi Jair, meu filho do meio, que foi para o mundo. Eu perdi Pedro, que falou simplesmente: mãe, eu não quero mais estar na igreja. E foi embora. Então, aquilo, quando aconteceu na minha vida de uma vez, pastor, aquilo foi entrando dentro de mim de uma tal forma que eu achava que eu não ia suportar. E uma voz falava no meu ouvido que eu não era nem mãe, uma boa mãe, não era uma boa pastora, que eu não era nada. E aquilo acabou mexendo comigo, e quando eu me vi, eu já estava num estágio de depressão que ninguém dentro da minha casa sabia. Eu tinha que ir para a igreja com um sorriso de canto a canto da orelha, porque eu sou uma pastora. Como que eu, como uma pastora, vou declarar: gente, estou com depressão? E nós sabemos quantos pastores têm morrido, por conta desse medo de falar, né? Desse preconceito de como as pessoas enxergam isso. Então, quando eu me vi daquele jeito, eu queria falar o que eu estava sentindo, eu queria pedir ajuda, mas eu tinha medo, eu tinha vergonha, o medo de ser apontada. E uma vez o pastor Jean, pai da pastora Carol Ribeiro, chamou a gente para ir comer uma batata. Fomos comer uma batata. E quando nós passamos de volta, eu falei assim: vamos parar no monte? Aí todo mundo: não, vamos parar no monte. Paramos no monte. Quando eu estava ali, pastor, uma força muito grande dentro de mim falava assim: pede ajuda. Mas a minha carne mesmo falava assim: olha a vergonha que você vai passar. São suas ovelhas. E eu fiquei assustada até que eu não aguentei. E eu gritei, mas eu dei um grito tão alto, eu gritei: socorro! E todo mundo olhou para mim sem entender o que estava acontecendo. E ali eu joguei para fora, que eu já estava vivendo aquilo há muito tempo dentro da minha casa. Eu pensei em suicídio, eu pensei em fugir, eu pensei em tudo de ruim. E eu vou dizer uma coisa para o senhor: esse grito de socorro me ajudou, sabe? Muitas pessoas não conseguem dar esse grito. Não, né? esse grito me ajudou. Eu tive acompanhamentos de pastoras amigas e outras pessoas que começaram a se aproximar mais de mim, entender a minha situação, e eu vi que eu precisava mesmo me cuidar, precisava me tratar, e até que eu comecei a buscar. Eu não vou dizer para o senhor que eu busquei um profissional no ramo, não busquei. Eu busquei ajuda de pastores, ajuda de amigos, e as minhas ovelhas que se aproximaram ainda mais de mim, né, e que começaram a me dar, sabe, me fazer levantar. E graças a Deus, pastor, porque eu posso dizer que é uma situação terrível, terrível, é horrível a pessoa que sofre por isso. Porque assim, eu tive uma experiência, não comigo, né, com a minha pessoa, mas o que me levou a ter interesse pela doença? Né? Alguns anos atrás, minha esposa já apresentava quadro de depressão. Então, quando eu vi ela chegar no estágio final, praticamente, eu vi que pessoas ao meu redor sofriam do mesmo mal que ela sofria e eu não sabia como ajudar. E aí despertou o interesse de começar a ajudar essas pessoas. E como se ajuda uma pessoa que muitas vezes não consegue, como a senhora falou, não consegue falar o que está sentindo por medo do preconceito? Eu acho que é o maior problema de pessoas que têm a depressão, o tempo de demora que ela tem de procurar um profissional, o tempo que ela demora, ou das pessoas que estão ao seu redor, demora de entender o que ela está vivendo. Alguns acham que é doença, uns acham que é preguiça, outros acham que é bobeira, outros acham que é manha. Então nós vemos que aí acaba se criando um preconceito na própria pessoa de falar bem assim: eu não vou falar com medo de como as pessoas vão me apontar. Exatamente assim. E aí você vê o tanto de pessoas que chegam ao estágio de tentar o suicídio
por não buscar uma solução mais fácil. Pra gente é fácil, né? Eu chegar para a pessoa e falar, pastor, eu estou com depressão. Mas tem pessoas que não conseguem. Ela não consegue falar aquilo que ela está sentindo, ela não consegue esboçar. E ela começa a se, se travar, se acolher, se trancar dentro do quarto. E aí começa a chegar no estágio de a gente não conseguir mais ajudar essa pessoa. Porque ela perde a vontade de estar, ela perde a vontade de viver, ela perde o sentido da vida. E você vê as pessoas perdendo a vida, como eu vi quase minha esposa perder a vida. Então eu percebi que no meio que a gente vive, principalmente o evangelho, tem muitas pessoas nessa situação. E aí, por ser evangélico, acha que não pode procurar um médico, porque acha que tudo é demônio. Eu falo com muita propriedade isso, e falo para você que vai nos assistir, que nem tudo é demônio. Verdade. Né? As pessoas precisamos saber fazer essa diferença. Diferenciar o que é um e o que é outro. Verdade. Né? A gente vivemos num mundo onde a enfermidade ela vem, tanto que a estatística na OMS não é uma coisa que é estatística somente espiritual, senão não teria os médicos para cuidar. Então nós vemos que é uma doença que hoje ela mata, ela mexe com o mundo, ela mexe com a economia, ela mexe com família, ela mexe com todo o ambiente, ela muda, ela transforma o ambiente, a forma de viver. E como se trata isso, pastor? Nós vemos como se trata isso. Como a gente consegue ajudar uma pessoa que não consegue falar o tipo de ajuda que ela necessita. A gente vemos não consegue dar aquele grito. Isso, ela não consegue falar bem assim. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de um auxílio. Ela não consegue falar isso. E a gente só consegue fazer com aquilo que a Bíblia vai nos ensinar. O amor. O amor, ele quebra barreira, ele move montanha. Foi o que me ajudou. O amor, a proximidade, o afeto das pessoas que estão ao nosso lado, a compreensão, que é um momento muito delicado. E às vezes você vê as pessoas tratar aquilo ali como que a pessoa fosse nada. E aí você começa a piorar a situação da pessoa. Nós vamos ver que isso tem causado, se eu não me engano, eu não quero errar nas estatísticas, mas se eu não me engano, no ano de 2018, foi o ano que mais morreu homens e mulheres de Deus, diáconos, missionários, diaconisa, pastores se enforcaram, se suicidaram com depressão. Então é uma doença devastadora que faz as pessoas sofrerem muito. Toda a família sofre, todos sofrem. E como a gente vence isso, pastora? Fé. Só. Eu penso assim, pastor, no estágio que eu me encontrei, até onde eu consegui gritar, o afeto, a aproximação das pessoas, o carinho das pessoas, tudo aquilo me ajudou. Porque eu precisava, na realidade, era jogar toda aquela dor que eu estava sentindo para fora, né? Então, isso me ajudou muito. Mas a gente vê, entende, que existem estágios que precisa de um acompanhamento com um profissional, né, que precisa sim tomar remédio, precisa fazer um tratamento mais profundo. Eu já vi mãe de amigos meus morrer por depressão, sabe? Viver em cima de uma cama, num quarto escuro, que não tinha vontade de levantar para tomar banho, não comia, era tudo aos empurrão, era uma vida caótica. Então eu vi aquilo acontecer e eu sei que não é fácil. O que eu passo, pastor, dentro da minha experiência, é que a gente precisa ter, a hora que perceber que essa tristeza está se aprofundando dentro de você, buscar ajuda de alguém, sabe? Buscar, não ter medo de falar. A Bíblia própria vai falar em Efésios que a carne milita contra o espírito. Milita contra o espírito, então, assim, e é uma guerra diária. É uma guerra, todo dia você mata um leão. Sim. E aí uma pessoa como a gente, eu particularmente, eu nunca tive essa tristeza profunda, então eu acredito que alguns psicólogos vão dizer que a depressão, todo mundo tem um pezinho nela, né? Sim. Todo mundo tem dia que amanhece mal. Mas quem tem depressão parece que é 10 vezes mais. E ela não consegue sair daquela tristeza. Então, assim, todo momento, a carne militando contra o espírito é onde a gente vamos entender na nossa área
na nossa área, que quando acontece isso, aí parte para o lado espiritual. Como qualquer outra doença que é cometida na carne, quando a carne consegue ultrapassar o espírito, ela começa a vencer, ganhar força, ganhar campo. E isso é muito preocupante na nossa área de atuação como pastor, porque leva a pessoa a se desviar, leva a pessoa a se afastar do meio evangélico, faz a pessoa cometer muitas coisas. Até mesmo porque, pastor, a pessoa pensa assim, eu vou para a igreja porque na igreja está a solução de tudo. Uhum. As pessoas, quando vêm principalmente para a igreja, entendem que vamos chegar num pedaço do céu, né? Quem dera fosse isso, né? Não é. A igreja é um lugar de doente, é um hospital. Dentro da igreja você vai encontrar pessoas de todas as formas, com vários tipos de problema. E eu posso afirmar como pastora que dentro da igreja muitas pessoas vivem essa depressão, né? Mas não tem coragem de dizer, e muitas vezes essa depressão vem do altar para baixo. Verdade. Por quê? Enquanto vem das ovelhas, tem nós para cuidar, né? Mas quando parte do altar, é difícil um pastor se abrir com alguém. Falar que eu preciso de ajuda. Sim. Porque cria aquela divisão, né? Não, ele é uma liderança, ele não pode. Não pode. Não pode. As pessoas olham para nós em cima do altar, acham que pensam assim, não, aquele ali é o super-homem, a Mulher Maravilha. Nada de ruim acontece com ele. E não é, nós somos humanos, sofremos da mesma forma que qualquer outra pessoa. E eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse uma dica, um conselho para essas pessoas hoje que passam por esse tipo de problema, ainda que não diretamente, mas que tem alguém dentro de casa que vive esse problema. O que o senhor acha que essa pessoa deve fazer? Gostaria que o senhor fizesse isso, por favor. Pelo que eu venho vivendo e passando, né, durante esse tempo, eu percebi que, conversando com alguns psicólogos, toda vez que eles vão falar, eles sempre aconselham. A pessoa, quando ela tem impulsão a comer muito, ela diminui um pouco. Quando a pessoa tem aquele estágio de querer só ficar deitado, ela tenta se levantar. Tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade, faz um exercício. Aquele que gosta de jogar uma bola, volte a jogar um futebol, faça exercício, corre, caminha. Isso tudo faz com que, se eu não me engano, se eu não errar o termo aqui, se eu errar você me perdoa, serotonina. Ele começa a mover no seu organismo de novo, porque quando a pessoa está com depressão, ele perde esse neurotransmissor, onde ela fica abaixo, então ela perde a vontade de querer, a vontade de estar. Então quando ela começa a fazer exercício, o seu corpo começa a reagir. Então, meu irmão, minha irmã que vai nos escutar, eu não sou psicólogo, mas o que eu sempre venho escutando é o quê? Faça exercício, mude seus hábitos, viva uma vida de fé, de romper barreiras, né? A gente sabemos que é difícil, não é fácil, ninguém aqui está falando que é fácil, o pastor já viveu isso, eu já vivi isso ao meu lado, vivi um momento muito difícil na minha vida, mas eu sei que é possível romper, é possível passar, é possível vencer essa doença sem que ela traga mais danos ainda ao meio da família. Então faça, volte a viver, volte a se amar, volte a fazer coisas que venham a promover para a sua vida satisfação. Né? A depressão ela tira tudo isso, ela tira essa satisfação de querer, se a pessoa gostava, ela já não gosta mais. Então eu aconselho a você que vai nos escutar, que faça, que se movimente, fale, procure um especialista, fale com alguém que te ama, porque certamente você vai ser ajudado em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha fala, pastora. Então, gente, o pastor falou que sobre a experiência que ele buscou, né, em aprender para cuidar da esposa dele que passou por isso. Então eu vou deixar uma dica, por eu ter vivido e ter presenciado na vida de alguém muito próximo de mim, que você vai ver lá na parte 2 desse vídeo. O que eu digo para você, pelo que eu passei, você quando vai a um psicólogo, ele quer conversar, ele quer saber de você da onde começou. Então, ela vai ver se você há necessidade de você tomar um remédio ou não. Eu estou dizendo porque eu precisei levar alguém ao psicólogo. Então, eu vou falar por mim. Busca dar esse grito de socorro.
busca a pedir ajuda. Busca falar com alguém da tua família que você precisa de ajuda. Ou busca um amigo, busca um pastor, busca alguém próximo de você. Se você precisar, ligue para mim, conversa comigo, deixa o seu comentário aí. A gente vai conversar sobre o assunto. Eu falo não porque eu sou perita no assunto, mas porque eu vivi a depressão e eu venci ela. Não foi fácil, foi uma batalha por dia. Todos os dias o meu corpo não queria levantar da cama, mas eu precisava levantar da cama. E sempre tinha alguém assim, ó, vambora pastora, levanta pastora. Pastora, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha quantas pessoas precisam da senhora, sabe? E aquilo foi me motivando, sabe? O carinho, o amor dos meus filhos foi muito importante para mim. A minha família tá do meu lado nesse momento foi muito importante para mim. E hoje eu entendo que o meu filho, Jair, ele fez as escolhas dele. Ele teve o ensinamento que eu dei a ele até os 20 anos. Ele fez as escolhas dele. Então eu tenho que aceitar. O Pedro hoje tem 23 anos. Ele fez a escolha dele também. Então eu tive que começar a trabalhar isso dentro de mim. E entender que os meus filhos precisam de mim firme, de pé. Não só os meus filhos, o meu esposo, a minha neta e todas as ovelhas que o Senhor confiou a mim. Amém? Então a você eu deixo essa dica. Não guarda isso pra você, grita, peça socorro. Tudo bom? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de te pedir, deixa aí nos comentários a sua experiência sobre o assunto. Temos a parte 2 desse vídeo, tá super legal. Compartilha ele com alguém que precisa, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, clica lá no sininho das notificações. E em breve teremos muitas outras novidades aqui no canal, tá bom? Ó, a você que nos segue, eu só tenho a te dizer, vamos tomar um café? Fiquem todos com Deus.